Meus amados, a graça e paz em nome do Senhor Jesus. 2 Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 7 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Eu corri a corrida, ou terminei a carreira, permaneci, fiz a obra e guardei a fé. O que Paulo está nos dizendo é que ele, durante toda a vida dele, ele se dedicou ao evangelho durante o seu chamado. Ele foi chamado e foi até o fim. Ele combateu o bom combate. Ele pregou o evangelho. Ele buscou os enfermos. E ele guardou a fé até o fim. Nessa madrugada, eu estava diante de Deus e eu me via pregando o evangelho como se fosse daqui a anos na frente. Como se fosse o fim da minha carreira. Como se fosse o dia final em que as minhas vistas ia escurecer. E eu me via conversando com uma pessoa que eu conheci há muitos anos atrás, um pastor, e ali eu falava para ele, olha, você não pode ser assim. Mesmo na velhice, eu estava conversando com ele, ele também estava velho, e eu falava para ele, você não pode ser assim. Você tem que ser mais simples no evangelho. Ou por acaso eu não preguei o evangelho? Eu falando para ele, né? Ou por acaso eu também não fui um pregador do evangelho? Aí ele segurava um pouco assim no meu terno, na parte de trás, e falava, Sênio, me desculpa. E ali a gente conversava no meio da rua, alguma coisa tinha acontecido que ele tinha me tirado do sério, ou alguma coisa que eu fiquei chateado. E ali eu, falando para ele mesmo na velhice, eu falava para ele assim, por acaso eu não preguei o evangelho? Por acaso eu não fui o pregador do evangelho? E ele me desculpa. E ali ele apontava para uma pessoa do outro lado, era sobrinho não sei de quem, e a gente chegava naquela família, mesmo velhos, começávamos a conversar com aquela família, mas eu também entendia que ele estava velho, que ele também foi pregador do evangelho, e ali a gente saía nós dois fazendo a obra na velhice, juntos. E a gente saía fazendo a obra como se fosse doando algumas coisas para pessoas pobres na rua. E ali eu sentia as minhas vistas escurecer, como se fosse a última obra que eu estava fazendo na vida, doando algo a alguém. E eu percebi que, naquele momento, a morte tinha chegado para mim. Antes mesmo dele, né? Somos dois amigos da mesma época. Mas que bom que, se for dessa forma, eu estou indo até o fim, né? Ainda tenho um tempo para pregar o evangelho, para falar de Deus. Mas que bom que Deus me mostrou que eu também permanecia fiel, que eu permanecia grato, né, de fazer a obra dele, de fazer a obra de Deus até o fim, né? Combater o bom combate até o fim, guardar a fé. Ah, meu amado, quando eu saí dessa visão hoje, eu conversando com Deus, e Deus falou assim, lembra de Paulo, ele foi até o fim, ele combateu o bom combate. Porque antes mesmo eu tinha orado dessa forma, Senhor, como vai ser o evangelho, Pai? Como vai ser, Senhor? Me mostra alguma coisa. Me dá esperança de vida. O que adianta, Senhor, se eu morrer hoje? E Deus me deu essa visão de fim, né? Como seria o fim? 1 Coríntios, capítulo de número 4, em 2 Coríntios, capítulo número 4, versos 7 e 8,
Paulo ele começa a falar desta forma, né? Por causa de vós, eu preguei o evangelho. Por amor a vós, eu fui perseguido. Amado, nós somos perseguidos todo dia, como ovelhas que vão para o matadouro. Eu não sei, sabe, se como vai ser o meio, né? Como vai se desenrolar o meio até chegar no fim. Deus às vezes nos dá essa visão de futuro, mas não nos mostra o meio como vai ser. Não nos mostra como vai ser daqui e o dia a dia até chegar o dia do fim. Ele nos mostra o fim, mas a Bíblia fala que melhor é o fim do que o começo. Então, por amor a muitos, para que muitos não se percam, para que muitos conheçam a graça do Senhor, para que muitos conheçam o Evangelho, para que muitos não venham perder a sua vida durante a caminhada cristã, Deus levanta homens e mulheres como nós para pregar o Evangelho, porque muitas pessoas não vão ter força para pregar o Evangelho até o fim. Pessoas vão desistir pelo meio do caminho. Pessoas não vão permanecer na bênção do Senhor. E lá em 1 Coríntios, lá em 2 Coríntios 4, Deus ele vem através de Paulo falar, né? Por amor de vós. E em 2 Timóteo 4, 7 também, ele fala: eu combati o bom combate. Duas palavras lindas, né? 2 Coríntios 4, versículo 7 em diante, e 2 a Timóteo, capítulo 4, verso 7 em diante. Falando sobre o fim da carreira, a pregação do Evangelho, como tem que ser. Nós estamos atrás de algo maior, né, amado? É o galardão. Pessoas vão se arrepender naquele grande dia. Pastores, pastoras, diáconos, obreiros, pessoas que se envolveram na obra, que não foram até o fim, vão se arrepender. Vão ter a salvação, eu creio. Porque a Bíblia fala que ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, crê no meu Pai. Quem me vê, vê meu Pai, disse Cristo. Quem vem a mim, vai ao meu Pai. Quem me aceita, aceita o meu Pai. Jesus é o caminho, amado. Na verdade, a vida não há outro caminho a não ser Cristo. Creia no que eu estou falando. Vai até o fim. Combata a sua carreira. Guarda a sua fé. Faça a obra enquanto é tempo. Deus é contigo. Graça e paz. Em nome de Jesus. Cada um de nós temos que apresentar uma história diante de Deus. A grande pergunta é: qual é a história que você vai apresentar a Deus no dia do juízo? Uma história de derrotado ou uma história de vitorioso em Cristo Jesus? Graças e paz. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Em nome de Jesus. Dá o seu like. Compartilha. Amém. Deus é contigo. A graça e a paz.